Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade que Deus me concede, a vida do Leonardo, da sua esposa, da sua filha, que nos fez o convite. Quero dizer para a igreja que, quando eu entrei aqui, o Senhor falava muito no meu coração de cura. O inimigo ele tem tentado de todas as maneiras trazer enfermidades sobre as nossas vidas, para que nós não consigamos vir à casa do Senhor, porque nós somos uma ferramenta nas mãos do Senhor. E eu me senti muito à vontade quando eu cheguei aqui, irmãos. Parece que eu, olhando para o rosto dos irmãos, eu já conheço vocês há muito tempo. Parece que eu já vi os irmãos em muitos lugares. E quando, na verdade, eu acho que eu só já conheço essa irmã de rosa, a irmã, eu já vi. Parece que eu te conheço, jovem, parece que eu te conheço. E olhando para os irmãos, parece que eu conheço todos os irmãos. E eu nunca me senti assim num lugar. Uma igreja bonita, onde a presença de Deus ela paira sobre essa casa. Viu, irmãos? Eu sinto sobre a vida dos irmãos uma bondade, mas essa bondade é uma bondade que vem da parte do céu. Aleluia. Uma comunhão que vem da parte do céu sobre a vida dos irmãos e é derramada nessa noite. Então eu estou muito contente. Não importa que a igreja não está cheia, mas o Senhor nos trouxe nessa noite com um propósito. O Senhor nos trouxe nessa noite com um propósito de adoração, porque o Senhor tem transformação nas nossas vidas. O Senhor, Ele quer transformar o mal em bem, o Senhor quer transformar a maldição em bênção, o Senhor quer transformar nessa noite, amém? Pode se assentar. E eu vou pedir aqui aos jovens da igreja, porque eu já me identifiquei com vocês, viu? Vocês podem preparar aí um louvor, tá? Digno é o Cordeiro. Vocês sabem esse, né? Que depois a gente vai louvar, tá? Jó, capítulo 2. Jó, capítulo 2. E é assim, irmãos, quando eu tenho assim a responsabilidade de ministrar, eu me preocupo muito em falar aquilo que Deus colocou no meu coração, no coração primeiro de Deus e depois no meu coração. E quando o Senhor colocava essa mensagem no meu coração, e como eu disse aos irmãos quando eu adentrei aqui, eu senti que o Senhor ele quer trazer cura, cura espiritual, cura física, cura mental, cura sobre as nossas vidas. E aí o Senhor colocou no meu coração, né, o livro de Jó, Jó capítulo 2. Vamos ler o 2, versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó, de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar-se com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a esse Deus e morre. Mas ele disse: como fala qualquer doida, assim fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, e vieram cada um do seu lugar, ele faz o temanita e o Bildade, o suíta, e Zoar, o anamamitita, e concentraram-se juntamente, e virem condoer-se dele e consolá-lo. E levando-se de longe os olhos e não conhecendo, levantaram a voz e choraram e rasgaram. Rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe diziam palavras alguma, porque viam que a dor era muito grande. Amém? Aqui, irmãos, fala sobre Jó.
Jó, ele não escreveu esse livro. Jó, ele foi o autor, o que eu falo, o protagonista, porque a autoria desse livro não foi escrita por Jó, mas eu acredito que foi pelo próprio Espírito de Deus. E eu acredito que esse livro ele foi escrito por um judeu, porque em sua tetemagrafa fala muito sobre Deus, o Senhor. E é como um livro poético, é um livro dramático, mas aonde tem um protagonista que é chamado Jó, e fala que Jó, ele era da terra de Uz. E aqui eu vejo que as pessoas olhavam para Jó e via Jó um homem sincero, um homem reto, um homem temente a Deus e um homem que se desviava do mal. Então, quer dizer que essa descrição e essa característica não é só o próprio Deus que vai olhar para Jó e vai subjugar ou julgar ele com essas características, mas as próprias pessoas que Jó também mantinha como seus servos, como seus filhos, como as pessoas que andavam com Jó, como as pessoas daquele lugar, olhava para Jó e via sinceridade e retidão em Jó. E nós vemos aqui que quando o próprio Deus vai dizer para Jó, Jó é sincero. Está dizendo aqui, Jó não tinha a intenção de enganar, Jó não tinha a intenção de distorcer nada, mas Jó tinha um olhar sincero, uns olhos fixos e direto. A Bíblia vai dizer que o Senhor também vai falar que Jó era um homem reto. E o que é ser uma pessoa reta? Uma pessoa íntegra, uma pessoa que não tem parcialidade, uma pessoa que se desvia das coisas que não agradam a Deus para fazer aquilo que é reto, aquilo que é certo. E a Bíblia vai dizer que o próprio Deus vai dizer para ele que Jó também era um homem temente. Por que Jó era um homem? Se a irmã, a dirigente, a esposa do pastor, alguém de Eclesiastes mais alta não tiver. Porque quando entrares na casa do Senhor, deixa sua sandália lá fora. Deixa seus costumes, deixa os seus mazelos lá fora e entra na casa do Senhor com santidade, com vontade, com desejo, com ansejo de buscar a presença de Deus. E eu estou nessa noite diante de uma igreja que tem vontade, desejo de ver ao Senhor. E quando entra na presença de Deus, esquece as coisas lá de fora e faz uma entrega. Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego os meus problemas, eu entrego os meus medos, eu entrego as minhas angústias em tuas mãos, porque eu sei a quem eu estou dando graça e dando louvor. E a Bíblia vai dizer que Jó se desviava do mal. Amós nos aconselha, buscai o bem e não o mal para que vivamos. Vivamos aqui na terra, que os nossos dias sejam prolongados e também possamos fazer parte da herança que o Senhor já preparou para nós. Então eu vejo aqui que mesmo diante da aflição, Jó tinha alegria. E por Jó ter alegria, não negar o nome do Senhor, o Senhor vai dar prosperidade. Então nós somos afligidos, mas o Senhor ele tem o melhor para nós. Porque há um tempo de chorar, mas um tempo de se alegrar. Há um tempo de crescer e há um tempo de também se diminuir. De não ter um crescimento. Há tempo de chorar e há tempo de se alegrar, como eu disse aqui. Há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer. Aleluia, tudo está debaixo de um tempo. E eu não sei nessa noite se você está num tempo de paz, se você está num tempo de aflição, se você está num tempo de angústia, se você está num tempo onde está te faltando alguma coisa. Mas o meu Deus, ele me trouxe lá do Fortaleza 1, do Belém, para descer aqui, para o Madureira, Ministério Carapicuíba. Eu não conhecia esse ministério, eu estou conhecendo hoje, mas como eu disse aqui, não tem placa, não tem igreja escolhida, todos são um povo só. E quando eu entrei aqui, eu disse assim, eu me identifiquei com os irmãos mesmo não os conhecendo. Aleluia, louvado seja Deus. E nós vemos aqui que tudo que o Senhor faz é perfeito. Jó é reverenciado não só pelas coisas que Jó tinha, mas vai se dizer pelas suas características. Porque aonde nós fomos, nós somos sal da terra e luz do mundo. E Jó nesse momento ele está sendo luz.
Aonde Jó, ele não chega com seus bens, ele não chega se apresentando com aquilo que ele tem, mas ele chega com as características, dom de Deus, que Deus entregou a ele. Qual é o dom que Deus te entregou nessa noite? O dom de amor, o dom de profetizar, o dom de orar, o dom de interceder, o dom de estender as mãos e curar, o dom de profetizar, o dom de sarar, aleluia. Isso foi imposto sobre a vida da igreja. Só que nós vamos ver com tantas características que o próprio Deus dá testemunho de Jó. Também vai se falar que Jó tinha ouro, Jó tinha prata, como Abrão. Jó era próspero e não tinha homem mais próspero diante do Oriente mais que Jó. Jó tinha boi, Jó tinha jumenta, Jó tinha ovelha, Jó tinha camelos. E Jó tinha servos. Jó tinha a responsabilidade de dar o sustento para a sua família, de ser próspero, mas também de ser próspero na vida daqueles que o Senhor colocava em sua vida. E essa prosperidade não era só bens, porque aonde Jó chegava, Jó levantava um altar. Aleluia. Então hoje muitos se apresentam com o que tem, com um carro, com uma casa, com um celular bom, com uma roupa, com alguma coisa que para a sua alma não tem valor nenhum. Mas nós vemos diferente aqui. Jó tinha, mas ele se apresentava com aquilo que ele tinha perante os homens e perante Deus. Deus não reconhecia Jó pelo que o Jó ele tinha a mostrar a alguém que ele tinha, mas ele tinha a presença de Deus. E onde Jó era inserido, onde Jó era colocado, a presença de Deus ia com ele. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor. Então nós vemos que no Velho Testamento, irmãos, o que chegava primeiro, o que se apresentava alguém como alguém rico, não eram os seus benefícios ou alguma coisa que ela tinha, mas sim terras. Terra se mostrava riqueza, porque era através da terra que se ia produzir, é através da terra que ia gerar, e era através da terra que ia suprir a necessidade da sua casa e daqueles que o Senhor colocava ao seu redor. E o próprio Salomão, sábio Salomão, vai dizer que o cordeiro para as suas vestimentas, que não falte o leite para o alimento da sua casa. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. E como eu disse aqui, aonde Jó ia, a presença de Deus ia com ele, Jó sempre levantava um altar. Os seus filhos foram ensinados assim. Eu imagino que os seus filhos também eram prósperos, porque a sua prosperidade vinha do seu pai. Só que eles eram acostumados a fazer banquetes uns nas casas dos outros. E quando eles se banqueteavam, a Bíblia diz, irmãos, Jó era abençoado em tudo, porque Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Então não faltava nada para Jó. Jó tinha a sua família completa, Jó tinha bem, Jó podia ser próspero na vida de alguém, não lhe faltava nada, como eu disse aqui. Só que Jó tinha um compromisso, todas as vezes que seus filhos se banqueteavam, Jó instruía eles, olha, desce. Durante essa reunião que vocês fazem, porque é uma reunião solene, e vocês agora examinem, pois, a si mesmo. Como é que está a sua casa espiritual? Como é que está a sua mente? Como é que está o seu coração? Se você pecou, desça em oração e peça para Deus perdão. Jó tinha um compromisso, mesmo seus filhos não estando mais debaixo do teu teto. Jó ensinou o caminho que os seus filhos precisavam andar. E às vezes nós somos chatos com nossos filhos quando nós dizemos desça em oração. Busque a Deus, ore ao Senhor, não durma sem vigilância, porque nós sabemos que o adversário ele está ao derredor, procurando a quem pode tragar. E não está debaixo de uma oração, não está debaixo da presença do Onipotente, é muito perigoso. E o inimigo, quando nós estamos aqui numa reunião, ele está aqui no meio. Nossa, na casa do Senhor. Senhor. Para quê? Para tentar nos distrair. Porque ele sabe que através da distração, nós vamos perder o foco. Mas nessa noite eu vim pregar para uma igreja que está focada em Deus. Nós somos focados no Senhor. Nós somos focados no céu e nada vai nos tirar, nada vai nos desprender da região celestial, porque é isso que vai nos garantir a vida eterna.
Aleluia, louvado é o nome do Senhor. E nós vemos que o adversário, ele é tão limitado, que quando Jó se apresente perante ao Senhor, para lhe render glória, louvor, quem vai se apresentar também? O adversário. Só que o Senhor nos mostra na palavra dele que a limitação dele é tão grande, que até para ele tocar em alguma coisa que temos, até para ele tocar nos nossos filhos, ou em algum bem, ou naquilo que o Senhor nos deu, tem que haver uma permissão do céu. Ele não pode tocar se Deus não permitir. Ele só vai até onde Deus permite que ele vá. E quando ele se apresenta ao Senhor, o Senhor faz uma pergunta para ele: de onde tu vens? Será que o nosso Deus não sabe qual foi o nosso dia a dia? De onde nós viemos antes de nós entrarmos aqui? O que nós falamos antes de chegar até aqui? Quais foram as nossas atitudes com os nossos irmãos, com os nossos pares, com os nossos familiares, com os nossos amigos? O Senhor, ele sabe, mas ele te faz uma pergunta nessa noite. Para que você venha declarar com a sua boca, Lamai, Sarai, Tomanai, Asubri, canta. E aí o Senhor faz essa pergunta para ele: de onde tu vem? Ele vai dizer: eu venho de rodear. Então quer dizer que ele está esperando só uma oportunidade para nós dar um vacilo para ele atuar. E por isso nós precisamos estar em constante oração, porque só oração vai nos fazer a nos manter de pé e desviar do mal. E aí ele vai dizer: teme Deus? Teme Jó, a Deus debalde? Ele está dizendo: Jó é hipócrita. Por quê? Porque ele só te adora pelo que você pode dar para ele. E o Senhor, sabendo da integridade de Jó, o Senhor vai falar: pode tocar, só não toca no corpo dele. Mas pode tocar. O Senhor dá uma ordem. E aqui eu vejo, irmãos, como os caluniadores, aqueles que os pais tentar sair daquilo que o Senhor tem preparado para nós, dos propósitos de Deus, dos desígnios. Parece que eu conheço você de lugar. Como pode, irmão? Eu nunca entrei numa igreja para achar que eu conheço todos os irmãos. Parece que eu te conheço. Deus tem uma obra tremenda contigo, irmão. Deus tem uma obra. Alguém olha para você e te acha caladinha, quietinha. Mas você cala. Deus recebe o louvor da sua boca. Aleluia. Sabe as guerras que tem ligado na estátua de casa dele. Sua família é crente. Sua família toda é crente. Continua perseverando, viu? Porque através da tua vida Deus vai fazer algo muito grande no meio dos teus. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãs. Glória. Glória a Deus. Eu sinto a presença no meio da juventude. Eu sinto uma alegria do céu sobre a vida de vocês. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. E aqui, irmãos, como eu disse aqui, o próprio Deus vai permitir que Jó tenha os seus bens tocados. E quando Jó recebe a notícia do mensageiro, ele vai dizer: olha, as jumentas foram roubadas. As jumentas foram roubadas, seus moços foram mortos, e só sobrou eu para te trazer a notícia. Depois o próprio adversário, ele vai ser tão astuto que ele vai falar assim: olha, caiu fogo do céu e consumiu as ovelhas. O que Jó sacrificava não eram as ovelhas? Então ele vai usar o sacrifício. Ele vai querer usurpar daquilo que Jó oferecia para Deus de sacrifício. Perante a quantidade de filhos que ele tinha, ele vai falar: não caiu fogo do céu, então foi o próprio Deus. Ele não recebe seu sacrifício. E quantas vezes o adversário, quando nós estamos passando por luta, ele vem nos acusar e vem falar assim: olha, não adianta. Não adianta você buscar, que parece que quanto mais você busca, as coisas estão dando errado. Ele fez isso com Jesus no deserto, 40 dias e 40 noites, orando, jejuando, buscando a Deus. E agora, no momento de aflição, no momento de dificuldade, no momento que a sua carne pedia para o alimento, ele vai falar: se tu é filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pão. Ele estava desafiando ali no momento em que ele precisava de uma necessidade.
E a Bíblia diz que agora ele vai subir no pináculo do templo e vai falar para Jesus: lança-te daqui, porque ele dará hoje ordem aos seus anjos para te guardar. Depois nós temos também na palavra que ele vai oferecer aquilo que não era dele. O adversário é mentiroso. Quando ele nos tenta na aflição, ele vai tentar nos tirar da adoração. E quando ele não consegue na adoração, ele vai mentir para nós, para que nós queremos desistir daquilo que Deus tem para nós. Porque com Jesus foi assim. Ele quis que Jesus desistisse. E que o Senhor vai dizer para ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então nessa noite o que vai nos levar ao céu, o que nos vai garantir aquilo que nós estamos precisando é estar na presença dele, é buscar a face dele, é interceder, irmãos. Que se nós estivermos buscando a presença do Senhor, o adversário, ele vai ter que cair por terra, ele vai ter que fugir de nós, ele vai ter que fugir da tua casa. Sabe por quê? Porque a permanência dele, ele não é onisciente, onipresente, nem onipotente, ele não pode permanecer aonde ele não foi chamado. Ele rodeia, ele para um pouquinho numa casa, ele vê que não tem brecha, ele vai para outra. Aí ele não consegue distrair o irmão, ele vai para outra, até ele conseguir o propósito dele. Mas nessa noite ele é derrotado pelo sangue de Jesus. Porque na sua casa tem uma marca, na minha casa tem uma marca, na nossa casa tem um sangue e ele não vai permanecer. E depois de todos esses ataques, irmãos, espiritual que ele vai dizer assim: agora veio os cananeus roubar os camelos. Você não tem mais nada, você não tem providência, você não tem mais alimento para te sustentar, nem a tua casa, nem a ti mesmo, e nem a quem te serve, porque até os seus servos foram mortos. E agora o último, vem dizer assim: olha, João, na sequência de um vem outro, e vem trazendo só notícias maus. Mensageiro só vem trazer aquilo que não é importante. Mas quando toca em alguém da nossa família, agora quando Jó vai receber a notícia: olha, vem um vento do deserto, entrou na casa e todos os seus filhos foram mortos. Jó poderia blasfemar, mas Jó não blasfemou. Jó rasgou as suas vestes como humilhação. E quando ele se lança aos pés do Senhor, ele vai dizer: olha, no saí do ventre e retornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nenhum momento Jó blasfemou. E qual que era a esperança do inimigo? Eu tentei tocar nele. Pelos bens que foram tirados, eu não consegui. Então eu vou mexer com os filhos de Jó. Porque se eu mexer com os filhos de Jó, ele vai blasfemar. Mas mesmo assim, Jó se prostrou e adorou. E nós vemos, irmãos, que agora mais uma vez o adversário, ele vai se apresentar. Por quê? Porque se Deus, ele testemunha sobre a vida de Jó, o próprio Deus vai dizer: não, ele é reto, ele é sincero, ele é temente, ele se desvia do mal. E de onde tu vem? Venho de rodear a terra. E tu viste o meu servo Jó? Ele estava observando Jó o tempo todo, esperando que Jó caísse. E agora o próprio Deus vai dizer: toca nos ossos, toca na carne. Eu te autorizo. Porque eu sei que Jó não vai blasfemar. E Jó sendo tocado agora, irmãos, a Bíblia diz que vai vir sobre a vida de Jó uma chaga maligna, desde o pé até o fio de cabelo. A ponto que Jó vai se coçar com um caco, com um pedaço de telha, de barro. E Jó agora está esperando talvez alguém que ele usou de benevolência vir até ele, dizer uma palavra. Mas até sua esposa vai falar para ele: amaldiçoa esse Deus e morre, é o que você tem agora. Se você não conseguiu nenhum benefício, depois de ter feito tanto ao Senhor, de ter orado, de ter buscado, de ter jejuado, morre. Amaldiçoa a Deus e morre.
E eu não sei se entrou alguém aqui até com vontade de tirar a sua própria vida, um espírito maligno dizendo para tu, não tem mais jeito, faça assim, faça assado. E Deus está falando, não, essa não é a minha voz. Porque o Senhor, Ele tem vida para mim e para você. A Bíblia diz que Jó agora vai se assentar meio às cinzas. E seus amigos, vendo o estado deplorável de Jó, vai tentar dar um consolo, mas vendo que Jó estava cheio de câncer maligno, não vai ter palavras para dar para Jó, porque tem momento que falta palavra, tem momento que falta um irmão para te colocar para cima e dizer, vamos lá, você está fraco, mas eu te ajudo a caminhar, Deus tem uma obra contigo. E Jó estava passando por isso, a própria esposa, ele já não tinha mais filho, ele já não tinha mais bem, ele já não tinha mais servo. E até os amigos que conheciam a integridade de Jó vai pensar que Jó estava passando por tudo isso por conta de alguma coisa que Jó havia cometido. Nós vemos, irmãos, em Lucas capítulo 16, versículo 19, o Senhor vai nos mostrar a parábola do rico e do Lázaro. Olha como que é. O homem é rico, ele tem tudo que ele tem. Ele não precisa nada da oração. Às vezes é assim. E não é reconhecido nem pelo nome. Porque não vai dizer aqui que um rico tinha nome. Mas Lázaro era pobre, mendigo, vivia às portas, esperando migalha, mas ele tinha um nome. O nome dele era Lázaro. A Bíblia diz que o homem não teve dó dele. Porque quando ele estava à porta mendigando, nem sequer iam até lá levantá-lo, ajudá-lo, oferecer uma ajuda, mas os animais que Deus criou lambiam as suas chagas para lhe trazer um pouco de alívio. A Bíblia diz, irmãos, que esse rico, ele se vestia de linho, ele tinha dinheiro, aonde em latim significa divis. Ele tinha dinheiro, ele tinha propriedade. Mas ele não era reconhecido por Deus. Ele não era reconhecido por céu. Por quê? Porque o que ele tinha era aqui na terra. Mas lá no céu, a Bíblia diz que a morte veio para o justo e para o injusto. Veio para o rico, mas veio também para o pobre. A diferença é que quando Lázaro morreu, Lázaro foi levado imediatamente para o seio de Abraão. E nem perto ele pôde estar. Porque o rico foi levado para o Hades, para o inferno. E quando ele estava lá em tormento, a Bíblia diz que ele pediu um pouco de água para sequer molhar os seus dedos e lamber a sua língua. E qual o órgão pequeno que nós temos é a nossa língua. A nossa língua, ela pode nos condenar se nós não tivermos cuidado. Porque a condenação vem por falar. Quando nós falamos ou atribuímos uma palavra que Deus ele não recebe, aonde nós estamos dando ousadia para o adversário entrar, pode nos levar à condenação, pode nos levar à morte eterna. E é perigoso. E quando ele está lá, ele vai dizer, olha, talvez eu quero pedir para que vocês vão até o pai e peçam autorização para sequer ir lá na casa dos meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, e eu não quero que eles venham para um lugar de tormento. E aí ele vai mencionar, olha, os profetas, os discípulos, eles foram levantados, Moisés, mesmo assim não deram ouvido à voz do Senhor. Então haveria, se eu ressuscitasse você, jamais eles também iriam dar crédito. Há uma oportunidade que nós estamos sendo entregues todos os dias. Todos os dias o Senhor está dando uma oportunidade para mim e você. Nós temos uma escolha, o céu ou o inferno. O céu ou o inferno. Não é brincadeira fazer parte do reino. É algo muito sério. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala, irmãos, que Jó ele teve tudo restituído em dobro. Jó viveu 140 anos. Jó viu sua família prosperar até a 4ª geração. Por conta da gratidão, por conta da fidelidade, por conta da adoração, por conta do temor, por conta do propósito, por conta de obedecer, por conta da renúncia. Vai valer a pena nós renunciarmos.
as coisas terrenas. Porque perante o céu, as coisas daqui não têm valia lá. O que tem valia é a nossa adoração perante a Deus. Falta 8 minutos. E eu quero nessa noite convidar a igreja, o pastor da igreja, né? Da gente se levantar. E nós vamos entregar nossa melhor adoração nessa noite. Porque eu não acredito, irmãos, que nós viemos num frio para chegar aqui, olhar os irmãos, olhar quem veio, olhar quem não veio. Não, nós viemos aqui para entregar o melhor para Deus. Vocês têm microfone? Eu não tenho voz para falar. O Senhor me chamou nesse ministério. Tá bom? Então vocês fiquem à vontade. Dois microfones para você. Glória a Deus. Deus quer levantar nesta casa. Glória a Deus. Irmãos, irmãs. Aqui tem a presença de Deus, viu, irmãos? Eu sinto a presença de Deus aqui. Talvez a igreja não está tão cheia. Mas isso é uma consequência da obra de Deus. Isso vai acontecer. Mas tem a presença de Deus, irmãos, neste lugar. Glória a Deus. E eu estou tão acostumada, irmã, a pregar para pouca gente, para muita gente, que para mim está tudo tranquilo. Eu estou em casa. Estou em casa mesmo. Faça convite, Leonardo. Faça convite para as pessoas virem. Não fica preocupado com multidão, não. Porque crente foi chamado para pregar na multidão e também para poucas ou muitas pessoas. Não tenha medo. Deixa Deus te usar, viu? Glória a Deus. Vamos todos glorificar o nome do Senhor nessa noite. Amém? A presença de Deus paira sobre nós. Glória a Deus. Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Ele é digno. Glória a Deus. Que foi morto. Aleluia. Santo, santo Ele Glória é. a Manaia sobre Comanaia Su. Um novo cântico Manaia Su. ao que se assenta sobre o trono do Oh, céu. glória. Paira, Senhor, a tua presença sobre este lugar, ó Deus. Santo, 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 Aleluia, Deus Deus. Todo-Poderoso, Aleluia. e há de vir. Glória. Arabadaia sobre Com a Comanaia. criação eu canto, louvores ao Rei dos Oh, Reis. glória. És tudo para mim, e Alabadaia eu sobre te Comanaia. adorarei. Aleluia. Eu vou descer, tá, pastor? Pastor? Eu vou descer. Glória a Deus. Feche seus olhos, igreja. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes e relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, santo, santo.
maravilhado eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus, aleluia. Irmãs, continua louvando esse mesmo hino, por favor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Glória a Deus. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, Aleluia, Deus. eu fico ao ouvir teu nome. Aleluia. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer essa rica oportunidade. Quero dizer que eu sou muito grata a Deus porque eu sinto que Deus ele fez algo renovador nessa noite, transformador. Essa jovem de branca aqui, ó, que está com o microfone, não é para você se calar não, viu? O Senhor fala que quando você abraçar, Deus vai entrar com cura. É um ministério diferente que Deus tem contigo, viu? Talvez você pense assim, Senhor, talvez eu não tenha tanta voz. Tem sim, viu? Você tem voz sim. E o Senhor fala para você abraçar mais, porque através do abraço Deus vai entrar com cura na vida de muitas pessoas que precisam, tá bom? Então nessa noite, muito obrigada ao pastor. Como é que chamou o pastor da igreja? Pastor Welson. Eu vim debaixo da bênção do meu pastor. O pastor não gosta muito que a gente sai, né? Principalmente nos domingos. Mas ele sabe que Deus tem um ministério. Ele fala para mim, irmã Jaqueline, Deus tem um ministério com você, eu não posso barrar. Né? Aonde Deus me chamar, eu vou. Né? Antes eu consulto o meu pastor, digo para o pastor, já estou debaixo da bênção. E isso é muito importante para a gente não trazer maldição para a vida de ninguém. Então eu vim nessa noite ortagada pelo céu e pelo meu pastor. Amém? Leonardo, a sua esposa, muito obrigado. Ao pastor da igreja, à igreja, à minha família e aos irmãos que vieram nessa noite ouvir a voz de Deus. Você sai nessa noite feliz por tudo que o Senhor fez? O Senhor nessa noite, Ele transformou. Tá?